Agora a gente vai falar sobre um tema bem complexo e ao mesmo tempo muito atual. Então eu vou tentar ir por partes. Eu botei várias fragmentações de texto para poder, de repente, eu não me perder na explicação. E se você depois quiser ir pausando o vídeo para ir anotando, é bem interessante. Para hoje, a gente sabe que o cenário geopolítico nessa região ela é muito instável por diversos fatores, sejam por questões culturais, religiosas, étnicos, sejam por questões territoriais, que é o caso do palestino e também do judeu, sejam por questões econômicas, no caso do petróleo, seja por questões de sobrevivência, na questão da água também, ok? Mas vamos focar na questão árabe-palestina e dos judeus. Para a gente entender isso, é preciso remontar um pouco a história. Tudo começou lá para o final do século XIX, lá na Europa, quando muitos movimentos nacionalistas começaram a pipocar no continente europeu. E aí surgiu uma teoria chamada teoria do sionismo, criada pelo húngaro Theodor Herzl. Essa teoria diz o seguinte: essa teoria do sionismo defendia que se o povo judeu não tivesse um Estado, esse povo judeu ele estava fadado a sumir da face da terra, ok? Então a teoria é o seguinte, que a sobrevivência da população do povo judeu, com as suas características culturais, étnico-religiosas, elas estavam próximas à sua extinção caso não fosse emergencialmente criado um Estado com letra maiúscula, um país, um território sob o domínio desse povo judeu. Então, esse é o pontapé inicial desse conflito entre os árabes e os judeus, ok? Então, essa ideia era que o Estado fosse criado na região da Palestina, porque se for olhar toda a história anterior, a história do povo judeu, é exatamente aonde está a Palestina hoje, é a região onde o povo judeu estava, ou seja, como se fosse a terra natal dos judeus. Só que naquele momento da vinda dos judeus para a região da Palestina, estava sendo ocupada pelos árabes palestinos. E aí a gente tem uma dicotomia muito grande, gente. A gente tem que analisar o seguinte: embora historicamente aquela terra fosse devida a um povo que se chama judeu e que foi expulso da sua terra e que foi obrigado a se espalhar pela face da terra, posteriormente ela foi ocupada por um povo que não foi o povo que expulsou esses judeus, que foi o povo árabe palestino, que ao longo de anos depois foi começando a ocupar aquela terra. Só que a terra era de domínio do Império Otomano e era ocupada pelo povo árabe palestino. Só o que aconteceu? Isso eu já falei. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? O Império Otomano chega ao fim. E aquela região da Palestina que já era habitada pelos árabes palestinos ficou da Inglaterra. E aí que começou a confusão. Por quê? O poder, o governo britânico, a liderança britânica naquela época, tinha um posicionamento ambíguo quanto à origem ou o pertencimento daquela terra. E aí a gente vai entender um pouco sobre isso. Aí a Inglaterra criou 2 documentos. Um foi em 1917, que é a Declaração de Balfour. Essa declaração apoiou a causa sionista, ou seja, legitimou que aquele território, embora estivesse sendo ocupado por árabes palestinos, era de direito dos judeus espalhados por toda a face da terra. Então, com o surgimento desse documento em 1917, a Declaração de Balfour, houve um fluxo migratório gigantesco
para essa região da Palestina, ok? E aí o que aconteceu? Já começou a ter conflitos por aí, porque já era um território ocupado por um povo étnico que tinha uma cultura, que tinha uma religião, que tinha um modo de vida e que se foi obrigado a dividir aquele território por um povo que não estava naquela região. Só que em 1939 foi feito um segundo documento, que é um documento do chamado Livro Branco, que tinha uma opinião totalmente oposta à defendida pela Declaração Balfour. Como a Inglaterra começou a perceber que começou a haver muito conflito entre de tomar aquelas posses daquela terra, criou-se o Livro Branco, que limitava a imigração judaica e restringia a compra de terras por judeus. Olha só que doido, gente. Por isso que é ambíguo. Ora, a Inglaterra apoiou a causa sionista. Ora, a Inglaterra apoiou a causa dos árabes. Ou seja, essa dicotomia de posicionamento da Inglaterra fez com que fomentasse cada vez mais os conflitos entre eles. E, além de tudo, a imigração judaica intensificou muito por causa da perseguição nazista. Esse é o cenário de conflitos entre dois povos. E aí o que acontece? Após muitos conflitos, em 1947, a ONU, recém assim informada, Organização das Nações Unidas, a ONU surge logo após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e aí a ONU surge e intervém nesse problema de conflito geopolítico e cria normas, métodos para a criação de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Então, eu vou parar aqui porque o vídeo já acabou, o tempo, e daqui a pouco eu continuo, tá ok? Até daqui a pouquinho, pessoal.